Olá, eu sou Wesley Marquette, seja muito bem-vindo à terceira aula de Fundamentos da Casa de Oração. Na semana passada a gente viu quanto Jesus ficou enfurecido com aqueles que estavam tornando a casa de seu pai uma casa de negócios. Isso deixou o nosso Senhor enfurecido. Nessa semana nós queremos nos aprofundar nesse assunto e entender o quão significativo é Jesus ter chamado a casa do seu pai de casa de oração. Para isso eu quero que você vá comigo até João capítulo 2, no verso 13, onde está escrito: estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Agora vem comigo no capítulo 3, capítulo seguinte, no verso 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Que João que é esse? É João Batista. Significa que esse João Batista, que nós sabemos que só permaneceu vivo, com a cabeça no lugar, depois, mais ou menos uns 6 meses após o encontro dele com o Senhor Jesus, e ele está nesse mesmo contexto. Então não é estranho que Jesus fez a purificação do templo, no capítulo 2, no verso 13, e depois ele tem ainda um encontro com João. Isso acontece porque houveram 2 purificações do templo. Isso é muito significativo. Nós vemos que em Mateus 21, Marcos capítulo 11, Lucas capítulo 19, é a segunda purificação do templo. Isso significa que o Senhor ele começa o seu ministério, porque a gente vê no capítulo 2 que logo após o milagre de Caná da Galileia, ele promove essa purificação, e em Marcos, Mateus e Lucas, ele promove uma segunda purificação dias antes dos judeus crucificarem o nosso Senhor. Agora, queridos, isso é muito significativo, porque começar um ministério e terminar um ministério afirmando a mesma coisa é um apontamento. O contexto de Mateus 21, na verdade, está invocando o capítulo 56 do livro e do profeta Isaías. No verso 7 diz assim, do profeta Isaías, no capítulo 56: também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A intenção de Deus ao compartilhar o seu coração com o profeta Isaías era, na verdade, não apenas uma correção para o seu povo, mas era também fazer uma declaração profética da intenção de Deus para todas as gerações. A minha casa será chamada casa de oração. Essa declaração que o Pai ele compartilha com o coração de Isaías é uma declaração ampla. Não é estranho que muitos hoje perguntam, mas o que é uma casa de oração? Como a gente respondeu às dúvidas que surgiram há algumas semanas atrás, toda igreja local deve ser uma casa de oração, mas nem toda casa de oração necessariamente precisa se tornar uma igreja local. E o que significa ser chamado casa de oração? A gente vê no capítulo 56 de Isaías, no verso 7, na parte B: os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O contexto aqui está falando dos gentios. Os estrangeiros teriam o quê? Comunhão. Os estrangeiros, em Isaías 56, eles podem chegar na casa de Deus, a casa de oração, e as suas orações serem ouvidas.
O que o Senhor estava prometendo aqui? Ele estava prometendo que ele restauraria o que Adão perdeu. Adão, ele tinha comunhão. Adão orava no Éden. Quando Adão caiu, o homem precisou sacrificar novamente para se relacionar com Deus. Os sacerdotes precisavam todos os anos oferecer um holocausto em sacrifício por toda a nação. E os gentios, eles não poderiam oferecer, os gentios não tinham direito à comunhão com o Senhor. Mas agora em Isaías 56, o Senhor estava falando que todas as nações, os estrangeiros, todos os gentios, os seus sacrifícios seriam aceitos. Sacrifício fala de uma só coisa: algo que é estabelecido para que a comunhão seja devolvida. O que Adão perdeu no Éden? Adão perdeu a comunhão. O que o sacerdote começou e passou a fazer depois que Adão perdeu a comunhão no Éden? Sacrificar para restabelecer essa comunhão. No entanto, essa comunhão era limitada. Mas agora o Senhor está prometendo que a casa dele, a casa de oração, nesse lugar, qualquer um vai poder chegar e ao orar, ao falar, ao comunicar, o Senhor, o próprio Deus, vai ouvir e vai responder e vai restabelecer a comunhão. A gente entra numa comunidade e a gente não entende muito bem a identidade, porque parece que não está fazendo sentido com o que a Bíblia diz que uma casa de oração tem que ser, a sua casa. Você e eu certamente já vimos lugares que nós frequentamos ou fizemos parte, que a identidade daquele local se parecia mais com uma casa de ensino, ou uma casa de evangelismo, ou com uma casa de prosperidade, ou com uma casa de assistência social. Tudo menos casa de oração. Lugares em que o que menos é feito ali é buscar o Senhor. Quando o próprio Deus ele estabelece que a sua casa será chamada casa de oração, ele está dizendo assim: tudo o que você for construir tem de ser a partir do lugar de oração. Como que eu posso ter certeza disso? Se você voltar à origem, você voltar para o Éden, você vai observar que quando o homem cai, a primeira coisa que Deus pergunta é: Adão, o que você fez? Não. É Adão, onde você está. Por que Deus não pergunta de maneira primária para Adão o que ele fez? Primeiro, porque Deus já sabia. Agora, Deus não sabia onde Adão estava? Não, Deus também sabia. Agora, qual o motivo então? Se Deus pergunta primeiro para Adão onde ele estava, significa que o lugar ou do lugar aonde Adão estava é que ele praticou as obras que ele fez. Significa que o lugar, que é o lugar de comunhão, é o lugar de oração, é o lugar de relacionamento com Deus, Adão não estava mais ali. Logo, as obras de Adão já refletiam aquilo. Por isso Deus não precisou perguntar a Adão o que você fez, mas ele mostrou para Adão: Adão, você não está mais no lugar aonde eu te coloquei. Isso é muito significativo, irmãos, porque uma casa de oração, uma igreja, uma comunidade local, uma igreja local, ela precisa surgir de um lugar de oração. Assim o nosso ministério, assim a nossa família, assim o nosso matrimônio, os nossos filhos, assim tudo o que a gente faz. É por isso que Deus ele quis deixar claro que a casa dele é uma casa de oração, ou seja, é uma casa de comunhão. Ele quer que tudo que a gente faça, a gente inclua Ele. E por que isso, meus irmãos? Para responder essa pergunta, eu quero citar um trecho do livro Sem Cessar, do Billy Humphrey, que diz assim: é porque toda a atividade do reino deve ser iniciada, mantida e realizada por meio do veículo da oração. Na verdade, nada de valor para o reino é realizado sem a regência da oração. Jesus está procurando um povo que o ame incessantemente e que o envolva continuamente. Isso chega a mostrar até um cuidado de Deus. Ele está interessado nos nossos negócios, Ele está interessado no nosso matrimônio, Ele está interessado no cuidado dos nossos filhos, Ele está interessado em que o Evangelho seja proclamado a todas as nações, Ele está interessado em que governos se submetam à autoridade dEle, mas nada disso sem Ele. Você quer saber a verdade? A verdade é que Deus nos deu uma missão impossível de cumprir sem Ele. Eu vou repetir. Deus nos deu uma missão impossível de cumprir sem Ele. Isso significa que o povo de Deus, para executar os desígnios e a vontade de Deus, precisa do próprio Deus para isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam.
Isso significa que o galardão vem do próprio Deus, mas também o desejo por buscar também vem. Se você ler o contexto de Zacarias capítulo 4, no verso 6, veio a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, o Senhor estava falando com um profeta que Zorobabel iria construir o templo do Senhor. Quando ele afirma isso, ele diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Isso significa que existe um desejo em Deus de construir as coisas em nós, por meio de nós, mas para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você quer agradar o Senhor? Você quer fazer a vontade do Senhor? Você quer construir algo relevante que glorifique a Deus? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Isso significa que é do lugar de comunhão que eu e você vamos fazer casa de oração. Vamos cumprir a grande missão do ID, fazer discípulos, anunciar a mensagem de boas novas a todas as nações. Tudo o que nós vamos executar, as boas obras que Efésios 2:10 dizem que já foram preparadas de antemão para nós, todas elas são uma missão dada por Deus, impossível de cumprir sem Ele. A minha oração por mim, por você e pela nossa geração é que eu e você a gente consiga alcançar esse lugar. Que a gente tenha prazer novamente nesse lugar. O lugar que Adão perdeu e o lugar que Adão ele tenta conhecer a Deus sem o próprio Deus, nós não voltaremos mais para esse lugar. Adão ele tenta conhecer o bem e o mal, mas ele não pede para Deus, ele não pergunta para Deus, ele apenas quebra as regras. Ele entra em trevas e ele entra num conhecimento profundo das trevas. É interessante porque chega a ser contrastante. A eternidade, meus irmãos, é conhecer Jesus. Nós não precisamos do conhecimento das trevas. Nós precisamos conhecer apenas aquele que vai reinar, que no fim vai entregar o reino ao Pai. É esse que nós precisamos conhecer. A nossa missão como igreja é ter o fundamento e construir todas as coisas a partir do lugar de oração. Adão um dia teve esse lugar, mas ele perdeu. Jesus veio e reestabeleceu. Se você olhar nos evangelhos, o próprio Senhor Jesus, ele orava para executar todas as coisas. Por isso, era dito a respeito dele que ele conhecia todas as coisas e nada ficava encoberto para ele, mas ele mesmo não se dava a conhecer a ninguém. Uau! Isso é demais, meus irmãos. É o tipo de homem e mulher que anda no Espírito, o tipo de homem e mulher que tem comunhão com o próprio Deus. O Espírito Santo nos foi dado e foi dito que ele nos ensinará todas as coisas. Dá para aprender sem comunhão? Não dá. Então eu encorajo você, seja impulsionado a se voltar para esse lugar em Deus. Eu e você, a sua comunidade local, a sua casa, nós fomos chamados para ter um lugar para Deus, um lugar de habitação para Ele. Porque no fim, é só isso que restará. A eternidade é conhecer Jesus. Que Deus possa te abençoar, possa te encorajar e te conduzir a esse lugar. E na semana que vem, se Deus quiser e permitir, nós estaremos juntos com mais uma aula. Legal? Deus abençoe e vejo vocês na próxima.